milhões de pessoas envolvidas e o que dá para prever de mudanças na prática para o Brasil, para a economia, para quem produz, para quem investe e para o consumidor que está no dia a dia ali da sua vida. Assim, eu acho que o Paulo ele colocou uns pontos super interessantes, assim, e a palavra que mais me veio à cabeça quando isso aconteceu foi necessidade, né? E por que isso deveria ser interpretado assim? A situação de contorno, ela mudou muito nos últimos anos, mas na verdade, particularmente para a União Europeia, ela tem mudado até muito mais, de maneira mais ríspida do que para a situação brasileira ou argentina ou qualquer outra coisa do tipo. Que foi a percepção de que a dependência tanto da China quanto dos Estados Unidos era bastante maculosa ao longo do tempo pelo próprio processo europeu de crescimento econômico ao longo do pós-guerra como um todo, que era uma economia voltada para a exportação de bens manufaturados. E você teve uma dependência muito grande do quesito americano, não só como mercado consumidor, mas só que como proteção específica dentro da OTAN, essa coisa toda, e a ampliação muito grande do processo de escoamento da União Europeia dos seus produtos para a China. Como o Paulo colocou, assim, você vê um esvaziamento do consumo interno europeu, dos próprios bens especificamente, já há bastante tempo. Então essa palavrinha, assim, não é coincidência que isso passou agora, é porque a situação de contorno mudou, assim, vale aquela máxima do Keynes nessa hora. Se a situação muda, eu mudo de ideia, e é mais ou menos esse que é o recado, que eu acho que foi dado pela União Europeia, haja vista todos os últimos acontecimentos, e quando a gente olha assim para teoria do comércio internacional como um todo, foi meio que play the book, assim, sabe? Buy the book total, para tentar mirar ganhos de comércio através de vantagens comparativas, assim. Só relembrando esse terminho, parece técnico demais, assim, eu vendo as coisas que eu sou mais produtivo em fazer e compro as coisas que eu sou menos produtivo em fazer, E ambos os lados se beneficiam muito disso porque ampliam não só a variedade de produtos, etc., mas só que conseguem focar e gerar ganhos de bem-estar por focar onde que são bons. E essa necessidade assim, da União Europeia de escoar produtos para fora de Estados Unidos e China ficou cada vez mais latente, inclusive pela própria questão industrial. Por exemplo, pega a Alemanha, é uma economia muito industrial, sim, só que é muito focada em um tipo de bem manufaturado específico que são carros, e que você vendia carro pra caramba na China, mas só que agora a China começou a não comprar carro e vender carro na Alemanha, Então assim, você gera todo um sistema de contrapeso, E ao longo do tempo, o processo que a gente teve de criação, acho que assim, são 25 anos de negociação e vão ser mais 25 anos para o efeito de verdade do que isso vai acontecer. Respondendo a sua pergunta, Júlia, assim, isso não é imediato. Eu não vou ter um impacto razoavelmente positivo, minhas exportações vão aumentar muito e eu vou ter um benefício deflacionário do preço dos bens importados. Não, isso vai ser muito paulatino, principalmente porque as economias são... A gente esquece isso, mas as economias elas são contratuais. E tem duas coisas no contrato, você tem quantidade e você tem preço. E o destrave de verdade do que tem que acontecer tem muito mais a ver com a quantidade do que preço, porque preço você vai seguir preço internacional. Assim, você é tomador de preço em commodities, no final das contas, e talvez você tenha algum poder de mercado, poder de preço em bens manufaturados, mas só que isso vai ser um processo delongado. E essas novas parcerias contratuais de ajuste de quantidades, elas vão acontecer de maneira muito paulatina, seja inclusive para Minas Gerais, gerando novos parceiros, etc. Mas só que o grande ponto da discussão para ambos os blocos é uma coisa meio que única, que é o processo da necessidade de abertura da economia para reduzir a dependência de China e de Estados Unidos, que inclusive no nosso caso e no caso europeu tinha sido muito mais amplamente disposto para a questão da China. Quer ver um ponto super interessante, a gente discutiu na segunda ou na terça, não sei, a questão da salvaguarda da China com carne, não é isso? As ações... desaba aquela coisa. Pega, por exemplo, a mais afetada, que era a Minerva. Cai 7%, hoje sobe 3%. Porque assim, você está vislumbrando esse... Olha, eu estava muito dependente e na hora que está tudo bem,
ótimo. Mas na hora que a primeira barata voa, você tem um impacto muito relevante. Mas só que agora, a abertura da economia joga uma outra luz para escoar toda essa outra produção e minimizar essa coisa. Então, eu acho que o principal impacto econômico é a beleza dos ganhos de comércio através da abertura comercial e da redução de dependência de players específicos. E mais do que isso, a situação de contorno, né, volto a falar, assim, todo mundo, União Europeia inclusive, é simplesmente efeito colateral da briga entre China e Estados Unidos. Né? E aqui isso está gerando um novo rearranjo, seja de comércio ou de parcerias, para reduzir esse processo de dependência de todo mundo. E isso é sim positivo, como ganhos econômicos, mas ao longo do tempo. Não tem nada que vai acontecer de maneira imediata e principalmente, né, assim, em termos de melhoria, né, de bem-estar, entre aspas, que são os ganhos, né, que a gente deveria mirar por ter mais variedade, por ter possibilidade de acessos maiores e etc. E só pegando um último ponto que o Paulo comentou, que eu acho que é um tema muito relevante para essa situação de contorno olhando para frente, que assim, o Mercosul ele sai, né, mais unido desse processo, né, a despeito das diferenças que a gente tem, força todo mundo a sentar na mesa, de alguma maneira ou de outra, né, mas só que, no caso da União Europeia, você gera um processo, talvez, de redução dessa união, né, porque a França manda ali ainda demais. Né, é a Alemanha e França, assim, a gente também tem que parar de se enganar que os países pequenos importam como os países grandes. Todos importam em alguma medida, mas não na mesma medida. Né? E a França tem um problema, como o Paulo colocou, né, que é um problema dificílimo de resolução, que extrapola muito o processo político por conta do processo econômico. Né? Você está com uma incapacidade, né, de rolar a dívida a custos de capitais, como eram antes, né, num tremendo volume. Né? Isso tem gerado vários outros impactos. Né? E, de novo, assim, a teoria econômica é bacana assim, na sua simplicidade, né, para a gente falar o seguinte: quais são os ganhos que a gente pode ter através do comércio? Né, a coisa mais simples de toda faça o que você faz melhor, eu faço o que eu faço melhor, vamos simplesmente trocar isso porque eu vou comprar mais barato e vou te vender mais caro. Dedique-se ao seu core business. Agora, é interessante o que você falou da produção de automóveis como representatividade para a produção da produção europeia, industrial, particularmente da Alemanha. E aí eu fui pesquisar aqui, porque eu li essa notícia rapidamente. A Volkswagen alemã anunciou que os motores de combustão devem sumir da linha europeia de 2033 até 2035, devem sumir da produção. Isso, é claro, já observando a competição dos chineses dentro do mercado. Mais sério ainda, antes disso, em prazo menor, os compactos europeus fabricados pela Volkswagen, Polo e outros menores não usarão mais motores a combustão. Porque estão entendendo essa competitividade que os chineses estão tendo dentro do território alemão e também percebendo que essa é uma tendência que o mundo vai observar. Então há sim uma mudança e eles precisam colocar esse produto em algum lugar. É só se você... Outro dia eu estava... Para Minas Gerais, você sempre fala muito sobre aquela ideia de oportunidade, né? Não pode perder ali a crista da onda. O que o Estado deve fazer para aproveitar esse momento de abertura desse acordo, para que a gente realmente esteja aí no alto da crista da onda e aproveite as oportunidades desse acordo. Acho que particularmente até intensificar algo que o governo já vem fazendo nos últimos 8 anos, né, que é aproximar, gerar resultados através dos empreendedores, dos empresários de maneira conjunta. De novo, as economias são economias contratuais, né, são os empresários mineiros junto com os empresários europeus, etc., que vão acabar fazendo essa troca. Né? Assim, a gente também tem que lembrar uma coisa simples, não é o Brasil vendendo e sei lá quem comprando, não. É o empresário brasileiro XYZ vendendo e o empresário XYZ comprando. E o contrário dessas outras coisas. Então, assim, a oportunidade, né, tem que ser feita na intensificação da facilitação da aproximação desses dois agentes econômicos ao longo do tempo. Né? E como você mesmo comentou, né, Júlio, assim, isso foi sim uma pauta do governo, né, nos últimos 2 mandatos, de intensificar bastante, não só para atração de investimentos, não é isso que o Paulo, inclusive, comenta, que é um colateral positivo, uma externalidade positiva que vem também, né, desse processo, né, mas só que isso de maneira pensada, não é simplesmente ao léu, né, assim, aonde que a gente vai atacar? E eleger prioridades. Né? O ponto de eleger prioridades é assim, aquela coisa da razão sinal ruído. Né? Assim, o pessoal brinca isso muito,
que fala que assim, os maiores gênios, né, ao longo do tempo, em termos de empresário, são aqueles que só atuam nos sinais e esquecem todos os ruídos. Né? Eles falam assim, por que o Steve Jobs era o cara mais foda de todos? Porque o cara só olhava sinal e não esquecia ruído. Elon Musk é a mesma coisa. Né? E o processo de oportunidade, ele é feito nos sinais, não é feito nos ruídos. Com ruído você perde tempo. É isso. E eu vou fazer a brincadeirinha final aqui da conversa com o Gustavo. Se você pensar, por exemplo, nas relações culturais, históricas, Minas Gerais, com exceção de Valadares, é o estado brasileiro que tem a maior tradição em relação com a Europa. A gente é só observar o que é Minas Gerais no seu interior e ver a influência que isso tem, com exceção de Valadares.